Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O governo de Lula alterou um dado no orçamento de 2023 para reduzir artificialmente a previsão de gastos com o INSS e evitar de última hora uma pressão maior sobre as despesas logo no início do novo mandato. Documentação obtida pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação mostra que a SPE, Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Fazenda, reduziu o valor do salário mínimo na grade de parâmetros dias após ter elaborado uma primeira versão com piso maior de R$ 1.320, valor prometido por Lula a partir de 1º de maio. A revisão da grade para manter o salário mínimo no patamar de 1.302 permitiu uma redução de 7,7 milhões de reais na despesa com benefícios previdenciários em relação ao previsto no orçamento, o que diminuiu o déficit projetado para o ano e afastou o risco de precisar bloquear outros gastos. A manobra foi alvo de um alerta na diretoria do Regime Geral da Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência Social, responsável por calcular os gastos nas aposentadorias e pensões do INSS. Em nota informativa, assinada na data de 21 de março, véspera da divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, documento exigido por lei e que aponta-se a necessidade de bloqueios de recurso no ano, os técnicos do RGPS apresentaram os novos números sobre o salário mínimo de R$ 1.302. Apesar disso, eles grifaram no texto que era necessário e relevante observar que os dados ficariam inconsistentes com a trajetória de gastos para o ano seguinte, projetada a partir do piso de R$ 1.320, conforme orientação dada 11 dias antes pela SPE em 10 de março. Segundo relataram os técnicos, a revisão das despesas do INSS atendeu a um e-mail enviado pela Coordenação de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal, vinculado ao Ministério do Planejamento, às 10 horas e 35 minutos daquele mesmo dia, 21 de março, de forma a considerar um salário mínimo de R$ 1.302 por todo o ano. Abre aspas. É necessário e relevante observar que os dados referentes ao período de 2024 a 2027 apresentados na nota técnica mencionada não estão consistentes com os dados de 2023 aqui enviados, uma vez que a série de despesas previdenciárias é encadeada e as projeções foram elaboradas com base na grade de parâmetro da SPE-MF de 10 de 3 de 2023, que apresenta para 2023 um valor de salário mínimo de R$ 1.320. Fecha aspas, diz a nota. A grade de parâmetro foi divulgada oficialmente em 17 de março, mas a SPE anunciou apenas sua estimativa para o crescimento do PIB e para a inflação, sem o valor do salário mínimo. Por isso, a mudança na véspera do relatório não era conhecida até o momento. Segundo técnicos experientes ouvidos sob reserva, esse tipo de solicitação é bastante incomum na rotina orçamentária, uma vez que as áreas demandam certa antecedência para conseguir produzir as projeções e os documentos necessários. Procurado, o Ministério da Fazenda disse que a Comissão Técnica de Gestão Orçamentária e Financeira e a Junta de Execução Orçamentária entenderam que o novo valor do salário mínimo não deveria ser incluído na grade de parâmetro antes da edição da medida provisória que oficialize o aumento adicional. A CTGOF é o colegiado formado por técnicos da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil para subsidiar as discussões da JEO, que, por sua vez, tem o poder de decisão e é formada pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernanda Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento e Esté, da Gestão. A reunião
da JEO para discutir a revisão do orçamento foi feita na manhã do dia 21 de março, mesmo dia em que os dados foram alterados. Haddad foi representado no encontro pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. A Fazenda ainda negou que a mudança na grade tenha tido como finalidade evitar um bloqueio de despesas. A alteração ocorreu por motivos puramente técnicos, refletindo o posicionamento da JEO e visando apenas seguir o protocolo padrão. Fecha aspas, diz a nota. O ministro do Planejamento e Orçamento informou que o relatório bimestral foi elaborado com base em diretrizes fixadas pela Junta de Execução Orçamentária. Segundo o órgão, o relatório considerou a despesa previdenciária projetada com base na grade de parâmetros elaborado pela SPE-MF de 21 de 3 de 2023, cujo valor do salário mínimo previsto para 2023 é de R$ 1.302, conforme diretrizes definidas pela referida junta para elaboração do relatório. O ministro da Previdência Social confirmou, via assessoria de imprensa, que a principal razão para a diminuição do gasto previsto com benefício veio de diferença do valor do salário mínimo. Segundo a pasta, a diferença nas despesas da Previdência será alterada a partir da eventual aprovação de um novo valor para o salário mínimo. Técnicos e autoridades ouvidos na véspera da reunião da JEO afirmaram na ocasião que a estimativa de déficit do governo para o ano estava na casa de 120 bilhões de reais. No dia seguinte, o número caiu para 107,6 bilhões de reais anunciados, equivalente a 1% do PIB, Produto Interno Bruto, como vinha sendo prometido por Haddad. Além do expediente inusual de mudanças para a grade de parâmetro da SPE, há uma preocupação com a consequente superestimação dos gastos do INSS. Um especialista em contas públicas que preferiu não ser identificado, estima que a despesa com a Previdência deve ser de 13 bilhões de reais, maior que os 825,2 bilhões de reais calculados pelo governo do ano anterior. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.